Festival de Hidrodinâmica, de Sedimentologia, e a gente mostra tudo isso aí que eu acabei de falar. Muito bom. Eu tô amando a entrevista. Também. Uma das grandes perguntas que as pessoas fazem é com relação à existência ou não dos dinossauros. O senhor acredita que eles existiram? Quando morreram? Bom, a respeito da existência dos dinossauros, eu acho que ninguém deveria ter dúvidas. Por quê? Porque nós temos uma quantidade tão grande de ossos fossilizados desses animais, é uma coisa assim, é absurdo o negócio. Então eles existiram. Então a pergunta não é se eles existiram ou não. As duas perguntas cruciais são: qual era a variedade deles, ou seja, qual o número de espécies e tudo mais, e a segunda, quando eles teriam desaparecido. Junto com essa, com quando, vem a pergunta de como eles teriam desaparecido. Em termos da variedade de espécies, aí tem um problema muito sério. Porque imagina só, vamos supor que nós dois somos paleontólogos, estamos pesquisando por aí. O Adalto acha um fóssil bem legal, e o Iago também acha um fóssil bem legal. O meu fóssil, obviamente, vai se chamar Adaltossauro. E o seu vai ser o Iagossauro. Então, de repente, nós dois paramos lá e olhamos, e os dois fósseis são exatamente iguais. Exatamente. A pergunta é: você abre mão do seu nome, que você deu para o seu fóssil, ou eu tenho que abrir mão do nome que eu dei para o meu fóssil? Claro que o senhor. Exato, claro que é você. Então, esse é o grande problema que nós temos hoje. Nós temos fósseis exatamente iguais com nomes diferentes. E ninguém quer abrir mão de nada. Então nós temos um problema muito sério, porque a impressão que a gente tem é que, nossa, mas tinha dinossauro nesse planeta, olha a variedade. Não, não é a variedade é a quantidade de nomes. Tanto é que hoje está havendo um processo de compactação, e realmente tem até algumas pesquisas que você lê por aí, olha, tal dinossauro e tal dinossauro são exatamente iguais, então eles se encaixam nessa família. Então, para não tirar o nome nem daquele nem desses, falam, isso aqui é o mesmo, só que está encaixado aqui dentro. Então, a questão da existência deles, realmente eles existiram. A variedade não é tão grande quanto aquilo que muitos pensam, tá? Justamente pelo que eu acabei de mencionar. Daí fica a pergunta da extinção deles, ou seja, quando eles teriam vivido. Se o quando se estende até hoje, ou ele teria parado num tempo lá no passado. Os evolucionistas sugerem que eles teriam desaparecido há 65,5 milhões de anos atrás. Isso é uma sugestão. Por quê? Porque nós temos pinturas rupestres de desenhos de dinossauros em cavernas, e há 65 milhões de anos atrás não havia homens nas cavernas. Isso é recente. Nós temos vários povos de várias culturas que conhecem esse tipo de animal. Você tem grupos da África, Oceania. Então, é muito difícil você dizer que esses animais teriam sido extintos há 65 milhões de anos atrás. Nós temos alguns monumentos antigos. Você tem o desenho desses animais. É muito interessante isso, faz parte da arqueologia. Então, é muito difícil dizer que, primeiro, afirmar categoricamente, provar empiricamente que eles estão extintos. Porque se você fosse procurar dinossauros, teria que procurá-los praticamente em regiões que nós chamamos hoje de florestas tropicais. Esse seria o habitat natural deles. E no planeta Terra nós temos um pouco mais de 13,5 milhões de quilômetros quadrados dessas florestas, dos quais menos de 1% foi pesquisado até hoje. Então nós não sabemos o que tem lá dentro. Deixa eu deixar claro, eu não estou dizendo que eu creio que os dinossauros estão vivos. Estou dizendo que a probabilidade deles estarem extintos não é zero. Isso que eu estou dizendo. Então, do ponto de vista matemático, a probabilidade não é zero. Então, pessoas chegam e falam assim, não, mas então você crê que eles estão vivos? Não, eu creio que a probabilidade não é zero. Tá? E não creio que eles tenham sido extintos há 65,5 milhões de anos atrás. A evidência na arqueologia, conhecimento de povos e tudo mais, mostra claramente que isso não é o caso. A própria Bíblia cita os dinossauros. Obviamente você não vai achar na Bíblia escrito lá dinossauro. Tá? Então nós precisamos entender o linguajar bíblico. Que animal seria isso? Como que a Bíblia fala dele? E só rapidamente, dentro do contexto da Bíblia, é parte da cultura judaica descrever em detalhes as coisas. Por exemplo, lá em casa eu tenho vários mugs, são aqueles copões, que você toma café com leite, aquele negócio. Então tem vários. Imagina que eu quisesse que a minha esposa fizesse um café com leite para mim lá e trouxesse, mas num copinho daqueles mugs específicos. O brasileiro fala assim, querida, faz lá o cafezinho para mim, traz naquele copinho. Eu sou santista, então traz no copinho do Santos lá. Rapaz, eu tenho um monte deles.
qual deles? Minha esposa fala, mas qual? Se eu fosse judeu, eu diria o seguinte: querida, por favor, você prepara o meu café, coloca no copinho do Santos, aquele que tem o emblema do Santos do lado de fora, embaixo tem um peixe e do lado de dentro está escrito assim: eu amo o Santos. Eu só tenho um, mas por ter descrito qual copinho, fica fácil saber qual é. Então os judeus tinham essa característica, eles descreviam a coisa, para você saber, não ter dúvida o que é. Quando você vai em Jó capítulo 40, do verso 15 em diante, existe uma descrição de um animal que é o biemote. Foi traduzido como hipopótamo, mas não é o hipopótamo. Não tem nada a ver, isso é erro de tradução, não erro de Bíblia. É o erro do tradutor, o original está certinho. Então, o biemote é um animal muito interessante. Primeiro diz que ele era herbívoro. Até aí não ajuda muito. Então, o fato de ser herbívoro, tem um monte de animais aí que são herbívoros. Mas ele começa a dar algumas características muito interessantes. Ele diz que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Isso é muito interessante. Por quê? Um animal que fica em pé nas patas traseiras precisa ter uma estrutura para isso. O texto está dizendo que ele tem. Mas tem vários animais que têm essa característica também. Mas aí tem uma característica que o texto dá que daí não tem jeito. Mas não, duas específicas. O texto diz assim, que a sua força está nos músculos do seu ventre. Os dinossauros eram répteis, eles não têm diafragma. Então eles têm que usar um músculo que fica no abdômen como respiração. É o mesmo músculo que eles usam para movimentação. Agora, olha que coisa interessante. Pega um dinossauro, deixa eu pegar, por exemplo, o argentinossauro, que foi descoberto lá na Argentina. Tem mais ou menos quase 40 metros de comprimento, 24 metros de altura. O pulmão dele cabia cerca de 600 litros. Se você pegar toda a parte da traqueia, que ficava no pescoço, até a boca, ali você tem quase mais 200 litros de ar. Então você está falando mais ou menos entre boca, traqueia e pulmão de 800 a 1.000 litros de ar em cada respirada. Imagina o tamanho da bomba para não fazer esse negócio, vai e vem. Só para ele, foram 1.000 litros de ar, 1.000 litros de ar, 1.000 litros de ar, 1.000 litros de ar. Dá para sentir o drama. Tem que ter um músculo muito poderoso para fazer isso. O texto diz que esse animal tinha. Só os dinossauros tinham isso. Daí ele dá uma característica que é inconfundível. Ele diz assim: quando ele quer, endurece a sua cauda como cedro. Os cedros têm de 5 a 20 metros de comprimento em média. Que animal tem uma cauda de 5 a 20 metros de comprimento? Não tem, aí não tem como escapar mais. Os únicos animais que têm caudas de 5 metros para cima são os dinossauros. Então o texto está falando de um dinossauro. Por curiosidade, Jó foi escrito depois do dilúvio. Isso significa que os dinossauros entraram no dilúvio, porque Deus disse para Jó: olha o biemote que eu fiz juntamente contigo. Deus está apontando para o animal. Jó estava vendo o animal. A descrição bate certinho com a de um dinossauro. Então os dinossauros não somente existiram, como devem ter existido juntamente com o ser humano. Respondendo a pergunta para muitos cristãos, sim, eles entraram na arca. Só deixa eu responder a pergunta, como é que o pessoal faz? Mas como é que você coloca um dinossauro na arca? É uma pergunta meio óbvia. E a pergunta é simples, a resposta é simples. Leva filhote. Você não precisa levar um animal adulto, leva um filhotinho. Você pega, por exemplo, um diplodoco, um abrachiosauro, um apatossauro, chegava a 12 metros de altura. Você leva um filhote, o filhotinho tinha 60 centímetros. Qual o problema de você levar um dinossauro com 60 centímetros de idade?